Hoje é o culto dos jovens. Eu quero falar para os jovens e os jovens antigos dentro deste versículo. Então, quando Paulo, ele começa dizendo, rogo-vos. Interessante que é um vocábulo que, em sua forma verbal, significa eu solicito, eu encorajo, eu exorto. O apóstolo Paulo falou de forma, com muita veemência, quando ele disse, rogo-vos. Ou seja, é uma solicitação para nós crentes, para que tomemos posição concernente à nossa comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Eu não estou dizendo e perguntando como está a sua comunhão com a igreja, mas como está a minha vida, a sua vida com Deus? O apóstolo Paulo, ele usa este vocábulo, rogo-vos, com toda a força. É uma solicitação para que se dê atenção. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. Interessante, queridos, que quando Paulo disse, pelas misericórdias de Deus, aqui ao usar essa palavra, essa frase, Paulo não está se referindo às bênçãos diárias da vida humana, embora as bênçãos também sejam um reflexo das misericórdias de Deus. Quando Paulo disse, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é uma misericórdia mais elevada, porque existem misericórdias que são reflexos da divindade. Exemplo, você foi parado pela polícia e você não tinha carteira ou sua carteira tinha vencido. E você pensou, agora eu estou frito. Jesus tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. E você começa a clamar, Jesus tem misericórdia. E o guarda não te multa, te dá uma advertência, como aconteceu com alguém recentemente. E você fala, Deus usou de misericórdia comigo. De fato, Deus usou. Mas quando Paulo, dentro deste versículo, diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, Paulo está se referindo a uma misericórdia muito mais elevada do que um simples livramento de ser preso ou de bater um carro. Quais são essas misericórdias que Paulo estava se referindo? Primeiro, nós temos a misericórdia da justificação. Por isso que nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos justificados nós temos que esta noite? Levanta sua mão direita e dá um glória a Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segunda coisa, a misericórdia da reconciliação. Mas a Bíblia fala em Romanos 5,10 que em Cristo nós fomos reconciliados. E Deus é tão bondoso que partiu dele a reconciliação. Sabe, porque Deus não é orgulhoso, o orgulho não faz parte do caráter de Deus. Nós sim, nós temos aquele orgulho dentro de nós, eu não procuro. Se quiser reconciliação, tem que me procurar. Deus não. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distantes de Deus, e partiu de Deus a reconciliação. Ele, em sua misericórdia, enviou Jesus Cristo, que através da sua graça nos reconciliou. Outra coisa que Paulo estava dizendo sobre essa misericórdia, é a misericórdia do Espírito Santo habitando em nós. De criatura, hoje nós somos filhos de Deus. Outra coisa, Paulo também estava falando de uma misericórdia da segurança eterna. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, através da nova aliança, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e ninguém debaixo deste sol pode tirar o seu nome de lá. Você tem uma segurança eterna de que um dia você vai reinar com Ele, de que um dia você verá o trono de Deus, a glória de Deus, estaremos para sempre com Ele. A outra misericórdia que Paulo enfatiza aqui, a misericórdia da glorificação final. Você sabia que o nosso corpo ele será glorificado, será transformado? João disse, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por essa misericórdia elevada que nos alcançou, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste bem atenção nessa palavra, sacrifício vivo.
Interessante que quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, como nós estamos estudando todos os sábados, a gente percebe que o sacrifício feito pelo sacerdote, primeiro, ele tinha que ser vivo. Repita comigo, vivo. Segundo, teria que ser sem defeito. Então, para quem conhece o sacrifício veterotestamentário, o sacerdote pegava o animal, as pessoas pegavam, o animal tinha que ser vivo, sem defeito. Agora, preste atenção no detalhe, o animal tinha que ser vivo. Ninguém podia falar assim, eu pequei. Olha, ainda bem que ontem morreu uma vaquinha ali. Ainda bem que ontem o boi caiu no buraco, quebrou a perna e morreu. Eu vou aproveitar e vou levar esse boi morto, que já está morto mesmo, e vou levar para o sacerdote, para ele oferecer. Não podia. Tinha que ser vivo. Grave bem, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Outra coisa que acontecia, irmãos, o animal, o sacrifício, ele era amarrado no altar. Você pode ver que quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, pode ler em Gênesis capítulo 22, se você estiver com a sua Bíblia aberta, preste bem atenção no detalhe. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 22, no versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque. Abraão amarrou Isaque. Veja bem, nós pela nossa própria vontade, irmãos, a gente não quer sacrificar e dedicar a nossa vida a Deus, não. Por isso que constantemente eu falo, Senhor, me amarra no altar, me amarra, Senhor, com cordas grossas, me amarra com cordas de aço. Eu sei que por mim mesmo não estaria aqui não, mas me amarre, Senhor, no teu altar. Senhor, me segura aqui, irmãos. Pela nossa vontade a gente não fica no altar. E eu peço a Deus constantemente, Deus, pela minha vontade, quem sabe pela sua vontade, você jamais seria um sacrifício vivo a Deus, mas o que acontece é que Deus, Ele nos amarra com o seu amor, com o seu Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo com profundidade o que eu estou querendo referir nesta noite. Precisamos, queridos, oferecer a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo. Eu quero dizer para vocês que sacrifício morto não agrada a Deus. A Bíblia fala de uma igreja chamada Sardes, que estava morta. A Bíblia também fala de uma igreja, Laodiceia, que estava quase morrendo. Prezado ouvinte que está sentado aí, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Vivos espiritualmente, mortos para o mundo, mas vivos espiritualmente. Segunda coisa que eu vejo dentro deste versículo, e não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar aqui no grego indica modelagem segundo um determinado padrão. Uma coisa que está adquirindo a forma da outra, conforme a influência, conforme a convivência. Você já reparou que pessoa que não é fofoqueira, porque ninguém nasce fofoqueiro, viu, gente? Ninguém nasce. Mas se ele começar a andar com gente fofoqueira, ele começa a ser modelado, conformado e acaba virando um fofoqueiro. Pessoa que não fala palavrão, conforme a influência da amizade, ele começa a falar palavrão. Começa com um pequeno aqui, outro ali. Então, a palavra conformar significa modelar, tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Que tipo de mundo Paulo estava se referindo aqui? Interessante que existem 3 palavras no grego para mundo. A primeira palavra que nós conhecemos é cosmos. Cosmos se refere ao sistema solar, ao mundo organizado. A segunda palavra que existe no grego para mundo é a palavra oikomene, que se refere à terra, que se refere ao mundo vegetal, que se refere ao mundo animal. E a terceira palavra que existe no grego para mundo é aion. Aion significa, se refere à nossa existência, à nossa geração, à nossa época. Quando você diz assim, o mundo está perdido,
Você não está se referindo ao cosmos, ao sistema solar. Você não está se referindo ao planeta em todo um contexto. Você está se referindo às pessoas, ao pecado que está acelerado cada vez mais. Essa juventude está perdida. O mundo está perdido. Então, quando Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo, Paulo usou essa palavra aion, que se refere à nossa existência, que se refere à nossa época, à nossa geração. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num momento tão difícil, aonde muitos cristãos estão se conformando, estão tomando a forma do mundo. Inclusive, a Aline fez um debate muito importante quinta-feira passada sobre algo que está acontecendo no Brasil. Agora os evangélicos estão participando de carnavais, queridos. Sabe o que eles fazem? Carnaval evangélico. Ali, primeiramente, vai uma banda alegórica, mulheres nuas, pornografia, cantando música imoral. Aí atrás vem a banda do crente, Jesus é